cremos na Tua palavra. Cremos que a Tua palavra é escudo para nós, porque nós cremos em Ti, cremos no Teu Filho, cremos no Teu Espírito e sabemos que em Ti nós já somos mais do que vencedores. Obrigado porque Teu Espírito está aqui nesse lugar e está enchendo este lugar nessa manhã. Ó amigo Espírito Santo de Deus, o outro Consolador, nosso companheiro de todas as horas. Este lugar é Teu, Senhor, aqui Tu sabes que tem liberdade e obrigado porque nos dá liberdade aqui também. Em nome de Jesus, vai tomando agora, Espírito Santo, as nossas mentes cativas a Ti, nosso consciente, subconsciente e conscientes cativos a Ti. Para que tudo que nós venhamos falar nessa manhã seja para a Tua glória, para que nós venhamos aprender mais de Ti, do Teu reino e da Tua palavra. E entendendo e aprendendo, possamos avançar rumo ao nosso propósito, em o nome de Jesus. E a igreja diz, aleluia. Se você está com sua Bíblia aí, e você quiser ler, acompanhar conosco, Evangelho de João 14, 6. João 14, 6. Se quiser acompanhar também no telão, para a glória de Deus, está aqui no telão que o Senhor nos deu. Nós estamos aí seguindo firme. Deus tem nos abençoado, nós estamos pagando, graças a Deus, e está avançando. A palavra do Senhor diz assim, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai, senão por mim. Paizinho, aplica a Tua palavra dentro dos nossos corações. E que assim como já dissemos, que nós possamos entender mais de Ti, da Tua palavra e do Teu reino. E possamos assim avançar rumo ao lugar que Tu tens determinado para nós, em nome de Jesus. E a igreja, a noiva de Cristo diz, glória a Deus. Poder se assentar, por favor. Hoje de manhã, nós vamos falar sobre a verdadeira identidade. Diga comigo, a verdadeira identidade. A verdadeira identidade. Aleluia. Aleluia. Meu irmão, e hoje está bom demais. Nem absoluto, hoje está bom demais para pregar, porque eu estava aqui. Cadê John? Dê um alô aí, John. Cadê você? John, meu filho, você sumiu, arrebatado, você não foi que eu estou aqui. Tá, John ali, John veio aqui no momento do dízimo da oferta. Assim como veio uma irmã que Tati falou para poder ungir a casa nova dela que o Senhor deu, John trouxe a chave do carro para ungir. E os obreiros estão com um instrumento de unção aqui diferenciado, sabe? Eles estão com aquele desguicho. Que é para ungir mesmo. E aí John trouxe a chave, eu segurei a chave, vamos ungir. John já estava tão emocionado que ia ungir, ele já saiu esguichando. Tchá, tchá. Já me deu um banho aqui, mas eu fiquei feliz porque eu já estou até ungido agora. Então, para quem olhar assim, meu Deus, o bispo comeu esse babô todo. Não, isso aqui é óleo da unção. Cadê você, John, que é minha fiel testemunha? Olha lá, John que deu a esguichada. Deus já abençoe em nome de Jesus, né? Hein, Noé? Pegar assim e dizer, o bispo tomou café e se babou todo. Não, irmão, isso aqui é unção. Não é não? Glória a Deus. Então, a gente vai falar sobre a verdadeira identidade. Quando a gente tem certeza de quem nós somos, quem nos gerou, de onde viemos, nós começamos a ter certeza para onde? Rapaz, quando a igreja, meu irmão, é igreja de crente, é bom demais pregar, velho. Quando nós temos certeza de quem nós somos, quem nos gerou e de onde viemos, é muito mais fácil entender para onde nós estamos indo. Eu ouvi uma história já algumas vezes na minha vida que me marcou. Uma águia, não sei por que motivo, estava para colocar o seu ovo e achou um ninhozinho pronto de galinha, num galinheiro. Ele falou, vou colocar esse ovo aqui. E a águia foi e colocou aquele ovo naquele puleirozinho ali, naquele ninho de galinha. E com o tempo, a galinha estava chocando os seus próprios ovos. Mas como o ovo da águia estava ali, ela chocou aquele ovo também. E juntamente com os pintinhos, nasceu aquele filhotinho de águia. E aquele filhotinho de águia, ele cresceu junto com os pintinhos, ele cresceu junto com aqueles filhinhos daquela galinha. E eles se entendiam bem. Embora diferente, ele fazia tudo que os pintinhos estavam fazendo. Se o franguinho fazia uma coisa, ele fazia igual. Se o franguinho ciscava, ele ciscava. Se o franguinho comia minhoca, ele comia minhoca. O franguinho que ciscava e mexia ali. Deixa eu ver como é que eu coloco isso, né? No estrume ali, no esterco. Estava a águia ali, mexendo no estrume, no esterco. Todo mundo entendeu o que é estrume e esterco?
3 pessoas levantaram a mão, 4 disseram a mão. Esse mistério que é o cocô, né? Tem o cocô da galinha, tem o cocô da vaca, para ficar, né, bem lúdico, é claro. Então, estava ali o filhote da águia mexendo também naquilo. Porque era o que estava no plano do filhote da águia. Pense, um filhote de águia, meu Deus, estava vivendo no plano de um franguinho garnizé. Mas ele se achava frango. Porque era aquilo que ele estava acostumado a ver, tudo que ele conseguia alcançar com sua vista, as suas voltas, ele imitava como neurônios de espelho que a gente tem, aquilo que os franguinhos faziam. E ele já estava se sentindo o próprio garnizé. Pense. E um dia, ele resolveu olhar para cima, aquele filhotinho de águia. E ele viu uma águia voando bem alto. E planava com as asas abertas. E ele declarou dentro do seu ser assim, ai, como eu queria ser igual aquela águia e voar bem alto. Porque foi criado num ambiente que não era dele, não sabia de onde tinha vindo, não sabia a capacidade que ele tinha também de voar alto. Então, para que a gente comece a entender de onde a gente veio, quem nos fez, quem nos criou e qual é a capacidade que ele já colocou em nós, para que a gente não passe toda a vida ciscando em lugares baixos, se alimentando de minhocas e revolvendo o esterco para procurar comida. Porque Deus nos criou para outras coisas. Mas se a gente não entender quem nos fez, qual é a nossa verdadeira identidade, vamos passar a vida ciscando e revirando estrume. E ainda comendo minhoca. A identidade é algo maravilhoso. Ontem, essa semana, não lembro se foi segunda ou terça, um amigo de muito tempo, foi meu colega de faculdade, o Márcio. Ele mandou uma mensagem, Júnior, tudo bem? Eu disse, amigo, tudo bem e tal. Ele disse, meu negócio tipo avançou, cresceu, e vai ter uma feira esse fim de semana, de barco, tal. Eu sei que é uma coisa que você acha bonito, admira. Eu falei, eu acho lindo, ainda mais que a gente mora numa cidade litorânea. Ele falou, vou te mandar um ingresso para você ir. Você vai? Eu falei, Márcio, eu vou, meu irmão, mas eu tenho meus agregados, né? Eu tenho mulher, eu tenho filho. Então a gente só anda de galera, só anda de gangue, só. É igual eu aprendi com meu pai. Meu pai, quem já teve a oportunidade aqui de receber o nosso bispo, patriarca, na sua casa para almoçar? Meu irmão, ele só vai de corda de caranguejo, mano. Você chama assim, meu bispo, vamos almoçar em minha casa. Ele, vou almoçar em sua casa. Quem ele passar daqui na porta, ele vai chamando, vamos comigo, a gente vai almoçar ali na casa de Jair. Jair está preparado para receber 4, chega 30. Mas ele é assim, ele é lindo, maravilhoso, morrendo de saudade. Apesar de que semana passada eu estava com ele, está lá em Brasília com a minha mãe. Essa semana eles tiveram aniversário de casamento, 58 anos de casado. Um exemplo para nós, para a igreja, para a sociedade, um exemplo. 58 anos de decisão de caminharem juntos. E nós todos aqui somos frutos dessa decisão, frutos desse alinhamento, frutos desse posicionamento. Então, que desde aqui, em nome de Jesus, o Senhor abençoe eles ali em Brasília, que amanhã eles estão de volta já em Salvador e que venham debaixo das asas do Espírito, em nome de Jesus. E aí, então, eu falei com ele, amigo, se for para eu ir, eu tenho que levar a galera, né? Mas só não. Não, amigo, fique tranquilo. Mande o nome aí. Aí mandei o nome, meu tal de Tati, Atila Neto, Mateuzinho. E aí ontem Mateus dormiu, na hora de ir. Eu disse, Jesus, Mateus dormiu. E Mateus, eu fiquei imaginando, sabe, ele vindo nos barcos, subindo e descendo. E foi lindo, tinha um saveiro de 100 anos em exposição, falando que a cultura do saveiro representou para o transporte na Bahia, tal, etc. E nós estamos lá vendo tudo. Mas antes da gente entrar, quando a gente chegou lá, já tinha gerado o QR Code meu, de Atila Neto. Não, meu irmão, eu já com um convite para aquela fila. Pastor Luquinha, pense na fila, gente para lá, gente para cá, confusão. E o que é isso aí? Não, é para quem vai comprar ingresso. Aí tinha um segurança na porta, disse, a compra do ingresso é aqui. Eu falei, eu já tenho aqui o ingresso, tal, o QR Code. Ele falou, então você é aquele balcão que não tem ninguém ali. Ali já é o convidado. Eu disse, eu sou o convidado, meu irmão. Porque quando você é filho do rei, ele já te posiciona num lugar diferenciado. Mas você tem que crer nisso. Aí eu cheguei lá, meu irmão, estou com o QR Code aqui, pá, meu acesso. E como é que eu sei que você é você? E como é que eu sei que ele é ele? Falei, porque está aqui, ó. Atila Brandão de Oliveira Júnior, eu. Atila Brandão de Oliveira Neto, ele. QR Code meu, QR Code dele. Ele falou, sem identidade não entra. Mas Deus já tinha me dado essa visão, sabe? Porque quando eu saí de casa, eu cheguei para a Tati, me dá a identidade de Atila Neto, porque com certeza vão pedir lá. E ela aí pegou lá, a identidade de Atila Neto me deu, peguei a minha, botei no bolso, falei, agora ficou fácil. E peguei a identidade dele, e a minha está aqui na carteira, ó.
Está aqui meu credenciamento e está aqui a minha identidade para provar que eu estou credenciado e que eu sou eu. Por isso eu tenho direito a adentrar. E aí, meu irmão, foi bênção. A gente viu tudo, maravilhoso. Mas é que eu quero que você vá entendendo nessa manhã. Jesus disse o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode adentrar aos céus e chegar ao meu Pai se não for por mim. Então é Cristo que nos credencia. E porque nós somos credenciados nele, Ele pagou o preço por nós e nos resgatou, nos limpou, nos lavou, Ele nos deu uma nova identidade. E com a nova identidade nós temos acesso a Deus e podemos chegar no céu. Então em Cristo Ele te credencia e te dá uma nova identidade. E quando você tem isso, meu irmão, você tem acesso. Diga comigo, acesso. Não só a lugares, mas às coisas que Ele tem reservado para mim e para você. Mas se não tiver a identidade, vai estar com o credenciamento na mão e vai chegar na porta e ele vai dizer, cadê você? Não, estou aqui. E a identidade? E o nome na lista? Ontem eu cheguei lá, estava com o nome na lista já. Eu me senti importante ontem, viu? QR Code e tudo. E como a gente falou aqui mais cedo, quando a gente estava adorando, meu escudo, amo essa música. E aí Deus me deu, né, essa inspiração para falar sobre aquele tagzinho no vidro. Aquele tag desse tamanho. Mas é um selo, meu irmão, que as cancelas se abrem. Pense que quando a gente tem um selo, faça essa alusão e vai entendendo isso no seu coração. Quando a gente tem um selo, a gente não precisa nem falar com ninguém. Não precisa chegar na cabine, abaixar o vidro, olha lá, eu sou fulano, a placa do meu carro é tal. Não, quando você tem um selo, as cancelas vão abrindo. Quando você tem a marca da cruz, você vai caminhando e tudo vai se abrindo, porque você está credenciado, tem identidade e está com o selo de Jesus sobre você. Com o selo vai te dar acesso, o selo vai fazer você chegar, o selo vai fazer você entrar, a identidade e o credenciamento vai fazer você chegar onde Ele sonhou. Ah, bispo, nós temos percalços, falamos sempre aqui, tem processo. Mas os processos nos credenciam, nos treinam, nos fortalecem para a gente viver o propósito que o Senhor tem para a gente. Amém? Aleluia! Então em Cristo temos acesso ao Pai e ao reino. Repita comigo, ao Pai e ao reino. Aleluia. Isso é bom demais. Segundo ponto, a identidade, ela nos garante quem somos e qual a nossa linhagem. Diga comigo, quem somos e linhagem. Quem somos e linhagem. 2 Samuel 9:3, está assim escrito na palavra de Deus, a palavra que prevalece, como diz meu paizão. Então o rei lhe perguntou, resta alguém da família de Saul? Resta alguém da família de Saul? Isso é o rei Davi perguntando. Se resta, gostaria de mostrar a bondade de Deus para com ele. Um dos filhos de Jonatas ainda está vivo, respondeu Ziba. Ele é aleijado dos 2 pés. Davi já tinha chegado ao trono e tinha passado, meu irmão, se teve gente que passou vários processos para viver o propósito, foi Davi. Vários processos para viver. E ali o rei Saul, que era quem tinha sido ungido rei sobre Israel, já tinha morrido, tinha tombado na batalha. E Davi já tinha sido alçado à posição de rei de Israel. Imagine que se você for fazer uma análise fria, tem gente que vai dizer, mas se tivesse ainda descendência de Saul vivo, podia ser uma ameaça para Davi. Então quem sabe Davi não estava procurando para poder matar ele de uma vez, para não ter mais ameaça nem para ele, nem para o seu descendente. Quando você tem a marca, quando você tem um selo, quando você tem promessa, nada disso vai te assustar, porque você sabe que no lugar que você chegou e conquistou, foi o Senhor que te colocou, e se Ele te colocou e você andar em alinhamento com Ele, Ele vai te estabelecer a você e as suas próximas gerações. Então Davi não tinha medo. Davi estava procurando se ainda existia alguém vivo para honrar, porque ele sabia que Saul sim também tinha sido ungido do Senhor. Então tem alguém ainda, filho, neto, descendente dessa família sacerdotal ainda, em alguma geração para frente, vivo, que eu quero honrar, porque ele também tem promessa, ele também tem marca, ele também foi selado, e onde quer que ele esteja eu vou resgatar, porque ele tem que viver o propósito para o qual a família dele foi criada na terra. Isso é forte. E aí chega Ziba e diz, tem um neto, filho de Jonatas, e é aleijado dos pés. E Davi disse, não,
Eu quero honrar porque ele é linhagem sacerdotal. Eu quero honrar porque ele é linhagem real. Eu quero honrar porque ele é neto do rei, que já foi rei de Saul. Tombou, mas ele tem nas suas veias sangue real. Ele tem linhagem. Se ele tem linhagem, ele tem direito a ser honrado. Já que ele está vivo, vamos lá, não para perseguir, mas para honrar. Não por ele, mas pelo legado que o avô dele construiu. Por isso a importância da gente entender e honrar os legados. Entender e honrar os legados. Domingo retrasado, se eu não me engano, a gente estava aqui, e o apóstolo Duda estava aqui falando com a gente na palavra do dízimo, foi ele que deu, e ele falou justamente sobre isso. Sobre a gente honrar legado. E ele falou das pessoas que aqui já passaram, que aqui não estão mais, já foram para a glória. Pessoas muito simples que já passaram por aqui. Mas os dízimos e as ofertas dessas pessoas que já estão lá na glória, ajudaram a construir o que está aqui hoje. Você está aí sentado, vivendo e recebendo o fruto desse legado que aqui já passou. Por isso que eu glorifico tanto a Deus pela vida dos meus pais. Porque foram fiéis e em alinhamento com o Senhor, ouviram aquilo que Deus direcionou e determinou, e em obediência, falou, não, nós vamos criar um ministério, Senhor, para a Tua glória, e hoje nós estamos vivendo isso. Fruto do legado que eles construíram. Amém? Aleluia. Então Davi falou, vai lá buscar. E quando ele soube da notícia de que Mefibosete era vivo, mandou buscar na hora, e falou, ele vai vir e vai morar aqui. Porque, meu irmão, se você tem linhagem real, o seu lugar de morada é em palácios. Repita comigo, palácios. Palácios. Se você tem linhagem real, o seu lugar de morar é em palácios. Por mais que você ache que você não é uma pessoa completa, por mais que você ache que você tem algum tipo de defeito, assim como Mefibosete tinha, que não foi culpa dele. Quando o rei tombou, a babá tentando salvar ele, correu com ele nos braços, tropeçou e ele caiu. E ficou aleijado dos 2 pés. Mas não era aquilo que estava por fora do corpo aparecendo, que estava dando credenciamento a ele, mas era por aquilo que corria nas veias. Era por aquilo que ninguém via, que credenciava ele para estar em palácio. Então muitas vezes na nossa caminhada na terra, tem gente que olha o nosso exterior e nos julga. Não, ele tem defeito. Não, ele não é assim. Não, ela não é assada, porque olha o seu exterior e olha o seu defeito. Mas é aquilo que está dentro de você, que te credencia a lugares celestiais. É aquilo que está dentro do seu coração que te credencia a lugares celestiais. Ele tinha defeito, sim. Ele era aleijado dos pés, sim. Mas porque ele tinha sangue real, ele tinha direito a habitar em palácios. Então comece a entender e a investir naquilo que está dentro do seu coração e no relacionamento seu com Deus. Comece a buscar Ele a cada dia. Eu não lembro se tem 1 mês ou 40 dias, a gente conversando lá no grupo de estudo de homens ali online. Aí o pastor Manassés que está ali, chegou e falou um pouco de Abraão. Daquele dia para cá, meu irmão, eu tenho falado isso em todo lugar que eu chego. Por que as coisas da vida de Abraão aconteceram de forma tão maravilhosa? Porque Abraão caminhava e sacrificava. Abraão caminhava e adorava. Abraão caminhava e erguia um altar. Comece a caminhar e erguer altares por onde você passa. E você vai ver o tempo de Deus se acelerar na sua vida. Porque nós estamos vivendo um aceleramento nesse final dos tempos. Repara como a pessoa fala assim, hoje já é domingo, porque ontem já era terça. Aceleramento. Então aquilo que Deus tem de promessa para a sua vida que não chegou ainda, vai chegar nesse aceleramento. Se você entender que você tem que caminhar e sacrificar, você tem que caminhar e adorar, que você tem que erguer altares por onde quer que você passe, mostrando a sua verdadeira identidade. Entendeu? Povo crente é bom demais. Quando soube, mandou buscar Mefibosete, ele vai morar aqui. E a Bíblia fala que ele deu terras a ele, deu servos a ele, e recebia ele todos os dias para um momento de mesa, de refeição na mesa do rei. Falei assim, eu vou restituir para você as suas terras. Eu vou restituir para você as suas posses. Eu sei que você não pode cultivar, porque você está aleijado dos pés, mas eu vou te dar servos para que cultivem a terra para você. Para aquilo que você começar a receber e a tecer, vai ser de algo que você não vai precisar trabalhar por isso, porque eu estou dando ordem a pessoas para que trabalhem por você, para que você receba diariamente, semanalmente, mensalmente, anualmente, o quião que você tem direito pelo galardão de alguém que já plantou por você. E aí para você, será, Deus, que eu vou conseguir? A Bíblia fala que Deus dará ordem aos anjos ao nosso respeito. Quando você prega numa igreja que conhece a palavra, é fácil pregar, meu irmão, porque o povo é crente, Luquinha. Oh, aleluia. Assim como Davi fez, você vai ter servos, você vai ter terra, eles vão plantar para você.
Acho que foi domingo passado que nós estávamos falando aqui sobre que a gente não ia precisar mais irrigar com os pés, indo até o rio buscar água, porque o que a gente plantasse, Deus ia mandar chuva na primavera e no outono, a chuva temporânea ia ser ia irrigar no tempo dele e fazer as coisas crescer, multiplicar. É assim que Ele quer fazer, mas para isso você tem que ter certeza que você tem um selo, que você tem uma verdadeira identidade, que você sabe de onde você veio, quem te gerou e para onde você está indo. Amém? Aleluia. Então entenda isso, você tem o selo de Deus, você tem a marca da cruz e tem direito a se assentar à mesa do rei para fazer as suas refeições, lugar de honra. Quando você tem linhagem real, não importa se você já está em Lodebar, assim como Mefibosete estava, na terra do sofrimento, quando o rei começar a te procurar, ele irá te achar e vai começar a providenciar as honrarias para te devolver pelo aquilo que você tem direito, não porque você plantou, mas porque você tem linhagem real. Que lindo! O rei estava procurando, cadê ele? Mandou, meu irmão, todos os servos, mandou o exército, mandou, vai buscar onde ele estiver. O que a gente tem que entender, nós falamos aqui, Mefibosete ele era aleijado dos pés. Mas isso não importa, se a mobilidade é reduzida, se tem problema de locomoção, quando o rei te procura, ele providencia as pessoas que te carreguem no colo, mas você vai chegar onde você tem que chegar. Vai lá, manda as carruagens, manda servo, manda o que for, mas traz ele para a minha presença, porque ele tem que ser honrado. Porque ele tem direito, porque ele tem linhagem, porque ele tem a marca da cruz, porque ele tem um selo. Se você tem um selo, ele vai te mandar te buscar, nem que você esteja em Lodebar, na terra de sofrimento, de esquecimento. Ele vai mandar te buscar lá. A Bíblia diz, em Apocalipse 1:6, Ele fez de nós um reino de sacerdotes para Deus, seu Pai. A Ele sejam a glória e o poder para todos sempre, amém. Em Cristo e por Cristo, a Bíblia nos garante que nós somos reis e sacerdotes. Reis e sacerdotes, mas em Cristo e por Cristo. Em Cristo e por Cristo nós temos o selo e nós temos a linhagem real. E onde quer que estejamos, mesmo que seja em Lodebar, terra de sofrimento, de esquecimento, se ele entender que o nosso coração quer se voltar a ele, ele fala, vai lá buscar. Vai lá buscar porque eu estou procurando meu filho, vai lá buscar porque eu estou procurando a minha filha, e eles têm que estar comigo no palácio e têm que fazer refeição à minha mesa. Vai lá buscar. Vai lá buscar. E o último ponto. Identidade nos garante direito à herança. Diga comigo, herança. Herança. Então, para revisar os 3 pontos. Identidade nos proporciona acesso, nos credencia, foi o primeiro. Identidade nos garante quem somos e a nossa linhagem, foi o segundo. E o terceiro e último ponto. Identidade nos garante direito à herança. A palavra do Senhor em Romanos 8, 15 a 17 diz assim: pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus, que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós os chamamos Abba, Pai, pois o seu Espírito confirma a nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos seus filhos, então somos os seus herdeiros e, portanto, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos do seu sofrimento, participaremos também de sua glória. Não sou eu que estou dizendo, não, é a palavra do Senhor que fala que quando a gente está posicionado, quando a gente entrega a nossa vida, nosso ser, nosso coração a Jesus, que a gente se rende a Ele, Ele fala, não, você não está entendendo não, eu vou cuidar de você agora em todos os níveis, porque agora você é herdeiro de Deus e co-herdeiro comigo, Jesus falando. Ele falou, agora o seu problema é o meu problema. Agora o seu fardo pesado eu vou trocar por meu que é leve. O seu jugo, vou trocar pelo meu que é suave. Isso é Jesus falando. Que nos tornaria herdeiros de Deus e co-herdeiros com Ele. Porque quando você está nele, quando você está em alinhamento, quando você está com o seu coração derramado diante dele, quando Ele tem certeza de que você fez a sua declaração, fala, Jesus, eu te quero. Vencer o meu rei, o meu guia, o meu mestre. Vencer o meu salvador, vencer o meu remidor. Ele fala, esse é meu. E Ele coloca na gente o selo da promessa. O selo que nos credencia a entrarmos em lugares celestiais. E o selo que nos credencia e abre as portas, cancela ferrolhos
portais e portões, até que chegue o dia que, selado que estaremos, entraremos pelos portais da glória na Jerusalém celeste. Temos direito à herança. O Senhor construiu o mundo. Já ouvi meu pai falando aqui que Ele fez o enxoval para nós que somos seus filhos. Ele criou os passarinhos para trazer som. Ele criou o sol para nos aquecer, a lua também para iluminar, as estrelas, o mar, o rio, a terra que produz. O Senhor, Ele criou todo esse enxoval para nos receber como família de Deus. Lá no livro de Malaquias, Ele fala que nós nos uniríamos à nossa mulher, nos tornaríamos uma com ela para que gerássemos filhos que fossem descendência de Deus aqui na terra. Deus nos enxerga como família. E tudo que a gente precisa fazer para isso é dizer: eu te aceito, Senhor, eu reconheço que você é meu Deus, o meu Senhor e meu Salvador. E eu quero ter direito ao credenciamento. Eu quero ter linhagem real. Eu quero ser rei e sacerdote. E eu quero o direito na tua herança, Pai, em nome de Jesus. E a Bíblia fala que a gente passaria por momentos difíceis, como a gente leu aqui agora. Mas que nós participaríamos de seu sofrimento, momentos difíceis, mas também participaríamos de sua glória. Porque isso nós temos direito. Mas para isso temos que ter a convicção e a identidade de Cristo. Para nos tornarmos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, nós temos que ter a identidade, temos que ser selados nele e por ele. Uma coisa que eu me lembrei, e com isso eu encerro. Tanto nos tempos antigos quanto nos tempos modernos, os dedos sempre foram adornados por anéis. E aqui eu tenho um anel na minha mão. E esse anel representa, sela a minha aliança com a minha esposa. Não é para que todo mundo que esteja na minha volta saiba ali, ó, ele tem um compromisso com alguém, ele está aliançado com alguém. Ele tem uma dona. Tem o mesmo, que a bicha é brava, meu Deus. Ele tem uma dona, mas está linda demais. Ele tem uma dona, ele tem um compromisso. Compromisso muito maior do que eu e ela e o Senhor. Sem Ele nós não seríamos nada. Mas decidimos caminhar juntos. Nos momentos bons, nos momentos ruins, nas adversidades. Mas entendemos que em três, eu, ela e o Senhor, nada nos abala. E o anel é isso. O anel, ele tem um significado oficial. Foi nesse sentido que Faraó, quando José ascendeu à posição de segundo mais importante no Egito, ele tomou o anel dele e falou: aqui tem um anel. Porque esse anel vai te dar autoridade, José. E aqui você vai poder comandar as coisas e você vai poder selar os seus atos. Você vai ser revestido de autoridade por conta desse anel. Está lá em Gênesis 41, 42. Foi assim também que Assuero deu um anel a Ramã em Esté 3:10. A razão disso é que ele usava o anel como um selo. E os selos foram sempre muito comuns no Oriente, sendo a sua marca impressa num documento. Equivalente à nossa assinatura. Tinha também frequentemente vezes gravado o nome do seu possuidor. Aqui na minha aliança, por exemplo, eu tenho dentro da minha aliança Tatiana, Jesus e Átila. No dela tem Átila, Jesus e Tatiana. Para que seja identificado de quem é o anel, de quem ou a quem nós pertencemos. Era usado na mão direita, Jeremias 22, 24. E quando a gente vai ver lá a história do filho pródigo, quando o filho pródigo entende que ele estava na pior situação possível, ele fala: não, se eu voltar para a casa do meu pai para servir como servo, eu vou ter uma qualidade de vida melhor do que aqui onde eu estou, passando fome, disputando comida com porcos. E ele então se arrepende, porque para a gente voltar a viver os caminhos do Senhor, a gente tem que inevitavelmente trilhar o caminho do arrependimento. E quando ele cai em si, que ele se arrepende, ele falou: não, eu vou voltar e procurar meu pai, e vou dizer assim: me dá aqui, nem que seja uma posição de servo, mas pelo menos eu estarei do seu lado, pelo menos eu estarei na sua casa, e como teu servo, eu serei tratado melhor do que qualquer outro lugar que, por onde eu possa passar ou andar. E ele veio com isso no seu coração e caminhando em direção à casa do seu pai. E o pai do pródigo, quando avistou o filho chegando, a Bíblia fala em Lucas 15, 22, ele correu, e um homem naquela posição, tão bem de vida, com tantos rebanhos, na posição que ele ocupava, com certeza ele era alguém influente na sua época.
E na cultura judaica ele não poderia correr, muito menos em público. Mas quando ele vê o filho vindo, ele falou, aquele ali é meu filho. Ele é aquele que tinha se perdido. Ei, ele tem meu sangue, ele tem meu selo, ele pode estar onde for, mas ele é meu filho. Ele começou a correr em direção ao filho. Não mais importava se ele viesse passar vergonha. Não mais importava a situação que ele estava, ou que pudesse ser dito no futuro. Ele fala, é meu filho, eu vou correr e vou abraçar. E quando ele chega perto do filho, a Bíblia nos fala, que ele fala assim, ei, traz lá. Traz um anel e coloca no dedo dele como um sinal que ele tornava a alcançar o favor paterno e o poder que ele tinha antes. E que eu quero te dizer nessa manhã, e com isso eu encerro, que o Senhor, Ele foi pregado numa cruz, Ele morreu de braços abertos, para que mesmo na morte Ele disse assim, eu quero receber você.